Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, vamos continuar o estudo do Livro do Céu, volume 20, trecho 14, da Escolinha da Divina Vontade. Esse trecho fala sobre... Eu já li uma parte, né? Vou ler de novo até... Vou ler de novo a parte que eu li só pra gente entender tudo, né? O grande bem que levará ao reino do Fiat divino, como será preservativo de todos os males. Assim como a Virgem, enquanto não fez nenhum milagre, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Assim será quem deve fazer conhecer o reino, fará o grande milagre de dar uma vontade divina. Na hora que eu tô lendo aqui, eu lembrei de ontem dos meus... Tô achando engraçado a carinha dos meus filhos. Que eu tava... Esses dias eu ouvi uma mulher na internet falando... Ela falando, dando um testemunho. Ela tava, na verdade, ela tava fazendo uma pregação. E ela falou que... Ela falou assim... Eu não, quando eu era criança, eu não conhecia a Bíblia. Minha mãe nunca me mostrou a Bíblia. Nunca me mostrou. Eu não conheci. A Bíblia ficava na minha casa só aberta no Salmo 90, como uma superstição, como se fosse uma superstição, mas ninguém rezava, ninguém nunca me ensinou, então ninguém nunca me ensinou a amar a palavra de Deus, ninguém me ensinou a amar a palavra, estudar e tudo. E aí eu fiquei, né, que aquilo ali me chamou a atenção, eu falei assim, nossa, a gente tem que conversar com nossos filhos ela falou desde pequena, assim, pequenininha, desde pequenininho sobre a palavra de Deus. Eu sei que não dá pra, ainda mais meus filhos muito pequenos, não dá pra um estudo bíblico assim profundo, né, mas falar com eles, sempre que tiver a oportunidade de falar com eles sobre a palavra de Deus, sobre fazer eles conhecer Deus, né, a palavra de Deus. E aí eu peguei, eu falei, então Jesus me iluminou assim, né, pegar a Bíblia que eles têm aqui, várias Bíblias de estudo, Bíblia infantil, né, a história da Bíblia infantil.
e contar para eles na hora de dormir, que eles gostam, sempre contam historinha para dormir, então eu vou contar a história da Bíblia. Aí ontem eu fui contar, fui contar ontem a parte eu comecei, já tinha lido para eles algumas vezes, mas eu comecei de novo, do início. Aí ontem era a criação da humanidade e a parte da desobediência. Meu Deus, eles fizeram tantas perguntas. Que fruta é essa, mamãe? Que fruta? Por que não podia comer essa fruta? E não sei o quê. E o mal? O que é o mal? E me perguntou. Isso na hora de dormir. E aí foi bom que eu falei com eles muito sobre a desobediência. O que aconteceu quando eles desobedeceram. E a obediência. Eu falei, filha, isso é uma história pra gente entender. Meu filho tem 5 anos, então eu tenho que tentar explicar para ele, né? É pra gente entender. A mensagem que Deus tá passando aqui é pra gente entender que a desobediência é a porta de todos os males. Por causa Ele que nos criou, Ele que sabe de tudo. E a obediência é a porta de todos os bens. A obediência a Deus. E se você obedece a mamãe e papai, é a mesma coisa. Você obedece com a intenção de obedecer a Deus. Aí eles ficaram, me perguntou. E eu falando da vontade divina. Então, eu falei para eles, a obediência é a porta para todos os bens. Que é obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre o bem, porque Ele só quer o bem. Ele é o bem, Ele é o amor. Então, tudo que Ele quer é bom. Então, se você obedece, você está abrindo portas para o bem. Foi muito engraçado a carinha deles. Olha que eu tava lendo, que eu tava vendo o sorrisinho deles, a carinha deles assim de atenção, sabe? De atenção, mesmo com sono, eles estavam prestando atenção. Foi muito engraçado. E muito bom, né, a gente falar sobre isso com as crianças, né? Explicar para elas. Dá para explicar. Dá para explicar. Mesmo a criança de 3 anos. O meu já tem 5 e o outro tem 6. Mas mesmo assim, se o homem é menorzinho, dá para explicar. E é o preservativo de todos os males. Ensinar seu filho já desde pequenininho para preservar desses males, da desobediência. Fala da desobediência. Como será preservativo de todos os males? Assim como a Virgem, enquanto não fez nenhum milagre, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Dar Deus às criaturas. Isso é dar Deus às criaturas. Falar de Deus, falar da vontade dele, falar da divina vontade é dar Deus às criaturas. Assim, quem será quem deve fazer conhecer o rei? Fará o grande milagre de dar uma vontade divina. Como que a gente dá a vontade divina? Fazendo a divina vontade ser conhecida. Igual eu estava falando pro meu filho, pequenininho. O que é fazer? O que significa fazer a vontade de Deus? O que significa? E o que significa não fazer? É fazer o reino ser conhecido. Falar dessa vida, falar como que é a vida com a vontade divina. É o que faz a nossa inteligência se convencer e a nossa vontade aderir ao que está sendo conhecido. Por isso que ele fala, assim será quem deve fazer conhecer o reino. Fará o milagre de dar uma vontade divina. Que Jesus fala, né, no livro do céu, a santidade da divina vontade não tem portas, não tem janelas, é como o ar que se respira, mas precisa ser conhecida. Porque se a gente não conhece, não vai querer, não vai viver, né? Mas se você conhece. Aí a Luísa fala, estava a pensar no santo querer divino e dizia entre mim, mas qual será o grande bem deste reino do Verde Supremo? E Jesus, como interrompendo o meu pensamento e como depressa, se moveu dentro de mim, dizendo, minha filha, qual será o grande bem?
Qual será o grande bem? O reino do meu fim te encerrará todos os bens, todos os milagres, os presságios mais estrepitosos. Antes os ultrapassará todos juntos. E se milagre significa dar vista a um cego, endireitar um coxo, curar um enfermo, ressuscitar um morto, o reino da minha vontade terá o alimento preservativo. E qualquer que entrar nele, não haverá nenhum perigo de que possa permanecer cego, coxo e enfermo. A morte na alma não terá mais poder, e se o tiver sobre o corpo, não será morte, mas passo. E faltando o alimento da culpa e a vontade humana degradada, que produz a corrupção nos corpos, e estando o alimento preservativo da minha vontade, tampouco os corpos estarão sujeitos a decompor-se e a corromper-se tão horrivelmente de infundir temor até aos mais fortes, como é agora. Mas sim ficarão compostos em suas sepulturas, esperando o dia da ressurreição de todos. Então, viver na divina vontade, essa parte eu já tinha meditado no último vídeo. A gente fica muito assim, né? Às vezes encantado, assim, impressionado com milagre, né? Com milagre. Jesus fala, e para vocês o que é milagre? É endireitar um coxo, é curar um enfermo, ressuscitar um morto. Isso é no reino da redenção. Mas no reino da divina vontade, as pessoas nem vão, qualquer pessoa que entrar nele, não haverá perigo de que possa permanecer cego, coxo, enfermo. Não, no reino, se você vive com a vontade divina, não tem perigo de ficar cego, coxo, enfermo. Não tem perigo da morte. Não tem mais morte da alma. Isso ele está falando de alma. Não está falando assim, uma pessoa que entra no reino, uma pessoa que é cega e de repente começa a viver na divina vontade e vai ser curada, não é isso? Está falando de alma espiritual. Mas ele falou até a parte nos corpos tem um efeito, né? Nos corpos. Os corpos, mas isso não, hoje, né, assim, que a gente vê, não tem, assim, é muito simples, não é, se a gente já tem uma doença, não quer dizer que você vai ser curado milagrosamente porque você está lendo o livro do céu, não é isso? É espiritual. Porque o que causa a morte da nossa alma, as enfermidades da nossa alma? O pecado. Então, se não tem mais pecado, não tem mais enfermidade na alma. Não tem, porque o pecado, a ruptura com Deus que traz todas essas consequências para a nossa alma de pecado, sofrimento, de cegueira. É o pecado. Então, se não tem mais pecado, não tem. Então, o que você acha que seja mais milagre? Dar a vista a um cego? Endireitar um coxo? Curar um enfermo? Ou ter um meio preservativo para que o olho não perca jamais a sua vista? Que esse caminho sempre direito, que se esteja sempre são, acho que é mais milagre. Acho que é mais um milagre preservativo que o milagre depois que a desventura aconteceu. Claro que é, né? Mais milagre. Imagina, o que é mais milagre? Uma alma sempre sadia, sempre crescendo em graça e santidade, ou uma pessoa que é cega, aí recebe o sacramento, se confessa, se arrepende, e aí tira a cegueira. Aí depois de um tempo, volta de novo pro pecado, sai de novo do caminho, fica cega de novo, aí de novo curada da cegueira espiritual.
Ou é mais milagre uma alma que sempre está cada vez enxergando mais? É mais milagre viver assim. Sempre, sempre na luz. Preservada de todos os males. Esta é a grande diferença do reino da redenção e do reino do Fiat Supremo. Aí eu lembrei da Nossa Senhora, né? Ela é imaculada, ela já nasceu, nunca teve uma corrupção, nunca corrompeu nada. Imaculada. E aí uma vez ela pequenininha perguntou pro pai dela, ela falou pro pai dela, ela sabia do grande amor de Deus, um grande amor do Redentor, né, do Messias que viria para salvar o povo, do grande amor dele. E aí ela falou assim, ela ficou pensando, eu queria ser pecadora para ser salva por Deus. Porque ela sabe o quanto amor Deus tem ela deve ter pensado assim, quanto amor ele tem pelo pecador, porque ele vai morrer por eles. Então eu queria ser pecadora só para ele morrer por mim. E aí o pai dela falou assim, minha filha, ele te salvou antes de você nascer. Tipo assim, né? Ele te salvou antes. Ele te ama mais do que todos, porque ele te salvou antes de você cair. Você foi salva antes de cair. Aí ele deu um exemplo, né? Qual é o amor maior? Se tem, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro a historinha, me ajuda. Um passarinho tem um passarinho que está prestes a cair num lago e quebrar a perna, né? Ele está no lugar, um passarinho bem pequenininho, ele está no lugar e ele está quase caindo e quebrando a perna. E aí o dono, né? O dono do passarinho está lá perto e vê que ele vai cair e já tira ele antes, né? Antes de acontecer um acidente, já tira ele do lugar e salva ele, né? Para ele não se machucar. Ou é maior amor se ele deixasse o passarinho cair, quebrar a perna e depois curasse. Aí ele é mais amor se ele curar antes, se ele preservar, né? Preservar que ele caia. E aí ela falou assim, entendi. Então ela foi preservada antes da queda. Mas aí a gente pensa, né? Então, o que é mais amor de Deus? O que é o maior milagre? É a gente viver assim, sendo preservado, tendo esse alimento preservativo, esse milagre de preservar a nossa alma para não cair. Porque é isso que acontece na divina vontade. Ela tem um alimento que preserva a sua alma de cair. E por que preserva a gente de cair no pecado, de ofender a Deus? Porque o que faz a gente perder tudo é perder Deus, porque Ele é tudo. E perder Deus significa viver na culpa. Então, o que acontece, né? É um milagre que acontece, esse milagre aqui que ele fala, preservativo, para você não cair em culpa e não perder Deus, não ter esse rompimento com Ele. É um milagre, é uma mágica, né? Que acontece para você nunca ofender a Deus. Não é uma mágica. É o conhecimento. É o conhecimento. O conhecimento de Deus, o conhecimento sobre a vontade dEle, o conhecimento da pessoa dEle, da palavra dEle, que te faz nunca querer ofender.
É esse que é o alimento preservativo. O milagre preservativo é o conhecimento. Porque você conhecendo o bem com tanta clareza, conhecendo o bem com tanta clareza e vivendo esse bem, desfrutando essa vida de paz, de paraíso, e sabendo, tendo a consciência que esse paraíso que você vive, essa paz que você vive, tudo que você tem, vem dessa vida com Deus, você sabe plenamente, você tem uma consciência plena que Ele é a fonte de toda essa paz, de toda essa felicidade que você está vivendo, você não quer nunca sair dessa vida com Deus. Você não quer nunca romper com Ele. Esse conhecimento gera um amor muito grande por Deus, um conhecimento. Então você não quer ofender. É por isso. É o alimento preservativo, é o conhecimento. Então tem que conhecer, por isso que ele fala tanto da divina vontade ser conhecida, da importância da divina vontade ser conhecida. Porque se você conhece, você não quer ofender. Não quer ofender a Deus, não quer viver longe dele. Não quer mais viver sem ele. Preserva a sua alma da culpa. Esta é a grande diferença do reino da redenção e do reino do Filho Supremo. No primeiro, no reino da redenção, foi milagre para os pobres desventurados, como é ainda agora que jazem. Quem em uma desventura e quem em outra, e por isso eu dei o exemplo também no exterior, fazendo tantas curas diferentes que eram símbolo das curas que eu fazia nas almas e que facilmente retornam à sua enfermidade. Então, no reino da redenção, é milagre para os pobres desventurados, para curar as doenças, né? Curar quem está doente, muito doente, né? Quem em uma desventura e quem em outra, quem cego, quem coxo, quem quase morto, que tem que ser ressuscitado. E aí ele deu o exemplo ressuscitando mortos exteriormente, ressuscitando corpos, curando pessoas cegas realmente no corpo. Eram essas curas que ele fazia nas pessoas cegas, tantos cegos que ele curou, pessoas que ele ressuscitou, aqueles leprosos que ele curou, que ele tocou e curou, mulheres com sangramento, ele curou várias enfermidades. Era símbolo das curas que ele fazia nas almas. Mas, mesmo com a cura que ele fazia na alma das pessoas, muitos retornavam à sua enfermidade. Muitos retornavam à enfermidade. Na alma, por quê? Por causa que a pessoa voltava para o pecado. E não ficava preservada de todos os males. E não voltava a pecar, entendeu? Sempre, né, tem uma vida assim mediana, que não tem aquele amor por Deus a ponto de falar: eu nunca quero te ofender. Nunca quero te ofender. Por causa que não tinha esse conhecimento da divina vontade, não tinha o livro do céu, não tem esse conhecimento pleno da vontade de Deus. Aí vem sempre na nossa cabeça, mas então por que Jesus não falou da divina vontade, né? Vem assim esse pensamento, mas então por que ele não falou? Para já preservar, quando ele veio para já preservar a gente de todos os males, e as pessoas não ficar assim, tão curada e depois volta, tem essa vida mediana, né, espiritual, e até hoje a maioria vive assim. Até hoje, a maioria vive no reino da redenção. A maioria tem que se confessar toda semana, porque confessa, aí durante a semana
cai de novo nos mesmos erros, no mesmo pecado, continua se sentindo culpado, às vezes nem cai no pecado, não, às vezes nem peca, mas tem muitos que às vezes nem tá pecando, mas sempre, nunca se acha limpo, nunca se acha sempre na graça de Deus, sempre tá no tribunal de justiça para fazer acordo com Deus, para perdoar as dívidas. Nunca se acha assim, com a consciência limpa, né? Nunca se vê como filho de Deus e que tá ali na graça de Deus e não quer mais pecar e não peca. Não tem isso. Então, no reino da redenção é assim, mas então por que Jesus não falou sobre isso já deixou tudo para a gente não viver mais isso, não viver nessa vida de enfermidade e de cura e depois volta a ficar doente e volta para tomar um remédio e cura e de novo sempre assim e nunca tá curado e nunca tá preservado de todos os males. É o que ele falou no livro do céu para Luísa. Ele falou, respondeu para ela essa pergunta. Eu vim trazer as pessoas, eles não entenderiam. Quando Jesus veio, a gente estava numa situação tão complicada de que não entender a linguagem que ele está falando. Custou entender o que ele falou. O pecado, a queda deixou a gente muito doente, muito doente. Então, se ele falasse da divina vontade, ninguém ia entender. Então, precisou da gente conhecer essa doutrina que ele deixou na redenção durante todo esse tempo, né? Viver isso, entender essa parte, para depois entender o reino da santificação. O segundo será milagre preservativo, que é o reino da divina vontade. Porque minha vontade possui a milagrosa potência que quem se faz dominar por ela não estará sujeito a nenhum mal. Portanto, não terá nenhuma necessidade de fazer milagres, porque os conservará sempre sãos, santos e belos, dignos daquela beleza que saiu de nossas mãos criadoras ao criar a criatura. A vontade divina não tem necessidade de fazer nenhum milagre e na alma que vive na divina vontade. O segundo, o reino da divina vontade, será milagre preservativo. No reino da redenção, então, Deus vive fazendo milagres de cura, né? De curar as almas com os sacramentos. No reino da redenção, a divina vontade faz milagres de cura de almas, de curar pessoas que estão doentes e cura de uma cegueira, cura das mais diversas doenças da alma, né? Como Jesus falou. O que ele falou aqui, no reino da redenção, no reino da redenção, no primeiro foi milagre, que é no reino da redenção, milagre para os pobres desventurados, como é ainda agora. Quem em uma desventura e quem em outra, e por isso eu dei o exemplo também no exterior, fazendo tantas curas diferentes que eram símbolo das curas que eu fazia nas almas. Então ele faz cura nas almas no reino da redenção, porque a pessoa pede perdão, aí recebe o sangue dele, confessa, recebe o perdão dos pecados, mas aí volta a pecar de novo e fica assim, né? Nessa constante de cair sempre nos pecados e voltar e pedir perdão e receber o sangue e viver da misericórdia de Deus e tudo. O reino da santificação, minha vontade, a vontade divina possui a milagrosa potência que quem se faz dominar por ela não estará sujeito a nenhum mal, porque não quer escolher o mal. Por que a pessoa não estará sujeita a nenhum mal? Porque ela conhece com tanta clareza o bem. Ela não quer o mal. Ela nunca vai lá na árvore do fruto
do bem e do mal e escolhe o mal. Sempre vai escolher o bem. Sempre vai conseguir ouvir claramente na consciência o que é o bem e ter a consciência sempre, assim, a intenção sempre de seguir esse bem, de seguir essa luz. Sempre tem uma luz muito clara na consciência do que é o que agrada a Deus, o que Deus quer. E aí você sempre faz o que Ele quer. De forma assim muito natural. Não é uma coisa assim que Deus fica na prática, assim, ó. Deus não fica o tempo todo, você não fica o tempo todo ouvindo uma voz assim audível na sua cabeça, falando: faz isso, faz aquilo outro. Agora você vai levantar da sua mesa e vai lá falar com fulano. Agora, não fica essa voz na sua cabeça assim, dessa forma. Não é dessa forma assim que eu tô falando. Com esses pensamentos assim, agora você vai levantar e vai pegar o livro do céu e vai ler e fazer a escolinha. Agora você vai pegar, vai colocar seu filho para dormir e vai pegar a Bíblia. Não é assim. É infuso, é uma coisa assim, uma conexão direta com a mente divina que te faz, e o que você está fazendo, você sabe que é Ele que está fazendo, que é Ele que quer que você, é assim, é como se fosse uma luz que está ligada na sua mente e você recebe automaticamente, de forma infusa, assim, ó, o que é para fazer. E a sua intenção, a sua vontade está sempre com essa intenção de fazer sempre a vontade de Deus. Pode ser que às vezes você tenha alguns defeitos ainda involuntários, algumas coisas que você faz que não são assim totalmente de acordo com a vontade de Deus, que não é o jeito que Ele quer que você faça. Mas quando Ele te mostra, aí Ele te mostra: olha, isso aí não é bem assim que eu quero. Depois Ele vem te mostrar de alguma forma, com a palavra dEle, com algum acontecimento, Ele te mostra que não é bem assim que Ele quer. Mas aí você se perdoa, porque Ele te mostra: você não teve a intenção, você não sabia, eu não tinha ainda te falado sobre isso. Aí você vai conversar com Ele, Ele te acalma. Mas você não teve a intenção de me ofender. Você não queria me ofender. Só que você não sabia. E eu não tinha te falado, porque não era a hora. Não era a minha vontade de falar sobre isso. Eu vou te formando pouco a pouco, de gole em gole. Né? Você é pequena, limitada. Então, você não teve a intenção, fique em paz. Aí você vai ficando em paz. E sempre vai acontecer isso. Ele sempre vai estar te mostrando, te ensinando coisas novas. Sempre você está aprendendo coisas novas com ele. E quanto mais o tempo passa, mais você fica tranquila quando ele faz essas correções. Quando ele te mostra, porque você vai entendendo: realmente eu não tinha intenção. A gente é tão cego assim. Nossa alma fica num estado de tanta cegueira por causa do pecado. E quando a gente, né, conhece o livro do céu, conhece a divina vontade, vai acontecer um processo de purificação, é um processo. E a nossa alma, ela é tão cega, a gente tem tanta dificuldade de ver as coisas, que a gente não consegue. A gente, quando, por exemplo, Deus corrige a gente, no início, assim, você fica tão desesperada porque você acha que você teve a intenção de ofender. E ele tem que falar, você não teve, você demora a entender que você não teve a intenção. Demora a entender isso. E aí você sofre muito achando que fez um pecado mortal. Aí depois com o tempo você consegue rapidamente ele falar uma palavra, uma coisinha que ele fala, você entende: realmente eu não tive a intenção. Aí você consegue enxergar assim claramente e fica em paz. E não tem mais aquela perturbação, né? Você vai ficando cada vez mais, a sua vista vai ficando cada vez mais ampla. E aí você não tem mais tanto, assim, você fica cada vez mais em paz. Então, o segundo é: minha vontade possui a milagrosa potência, que quem se faz dominar por ela não estará sujeito a nenhum mal. Portanto, não terá nenhuma necessidade de fazer milagres. A vontade divina
não terá necessidade de fazer milagres, de te curar, de ficar te curando porque você caiu, porque você está doente. E aí a divina vontade vai ter que te curar, fazer milagres constantemente para te curar. Porque você ficou enfermo, doente, sempre te dando remédio, te curando, te perdoando. Não, porque não tem mais pecado. Não tem mais enfermidade. Porque agora você tem a vontade divina, que é a fonte de todo bem, a fonte de tudo, é o próprio Deus. Então não tem necessidade de fazer milagre, porque os conservará sempre são santos e belos, dignos daquela beleza que saiu de nossas mãos criadoras ao criar a criatura. Imagem e semelhança de Deus. Ele coloca em você o que ele é por natureza. Ele te dá por graça. E aí não tem necessidade de fazer milagre para te conservar, não. Você já está sempre são, santo, belo. O reino do Fiat Divino fará o grande milagre de desterrar todos os males, todas as misérias, todos os temores, porque ele não fará o milagre a tempo e a circunstância, mas que se manterá sobre seus filhos de seu reino, com o ato de milagre contínuo para preservá-los de qualquer mal e fazê-los distinguir como filhos de seu reino, e isto na alma, mas também no corpo haverá muitas modificações, porque é sempre a culpa o alimento de todos os males, e removida a culpa, faltará o alimento ao mal. Muito mais que minha vontade e pecado não podem existir juntos. Portanto, também a natureza humana terá seus benéficos efeitos. Então, o reino do Fiat Divino fará o grande milagre de desterrar todos os males. Todo mal vem da vontade humana. Então, se não tem vontade humana, não tem mal. Ela é a fonte dos males, a porta do inferno, a chave do inferno. Ela que é a fonte de a vontade humana, é a fonte de todas as misérias, de medo, de culpa, de perturbação, de falta de clareza nas coisas, o que é a falta de clareza, de entendimento. Tudo isso é a vontade humana. A vontade divina, porque faltando a vontade divina, é isso, a criatura cega, impossibilitada de fazer o bem, não consegue fazer o bem, coxa, né, não consegue andar para fazer o bem à alma, isso na alma, né? Todas as misérias no reino da divina vontade não tem miséria, não tem temor, porque ela não fará o milagre a tempo e a circunstância de ficar. A pessoa cai e vai lá pedir perdão e recebe o perdão pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo vem o perdão das culpas. E aí tem esse milagre, né, de perdoar, de sempre estar limpando a criatura da culpa, do pecado. Não é isso, mas na divina vontade, no reino da divina vontade, a divina vontade manterá sobre seus filhos com um ato de milagre contínuo para preservá-los de qualquer mal. Preservá-los de qualquer mal e fazê-los distinguir como filhos de seu reino, isto na alma. Então a alma vai estar sempre seguindo, sempre em obediência a Deus, seguindo o que Ele fala, sempre nessa constante santidade, não tem pecado, isto na alma. Vai refletir, não tem pecado. Não tem pecado quem vive com a vontade divina. E o que faz a gente não pecar é o conhecimento de Deus. Deus está sempre, você está sempre, como se fosse assim. É quase como se você vivesse vendo Deus face a face. A sua alma está sempre contemplando Deus. E a sua vontade está sempre em adoração à vontade dele. Você sabe constantemente que a vontade dele é perfeita, linda, maravilhosa. Você sempre sabe que o que ele quer é bom. E a sua vontade está sempre
por causa de ver tão claramente, a sua vontade está sempre submetida à vontade dele, está sempre entregue à vontade dele, não quer fazer a sua. Às vezes você não entende direito por quê. É assim, tipo, você na hora que Deus te pede alguma coisa, ou que você vê que é a vontade de Deus alguma coisa, você não entende direito por que que é assim, né? Você não entende, mas você sabe, é bom. É bom. E eu aceito. E depois você vai ver com mais clareza por que aconteceu certas coisas. Que o que acontece é a vontade divina. O que está acontecendo, a realidade, o que está acontecendo é a vontade divina. E você sabe, é bom. Então a vontade divina vai preservar qualquer mal e fazê-los distinguir como filhos de seu reino. Isto na alma. Na alma. Na alma vai acontecer esse milagre. Da alma sempre está na graça, não só na graça, mas está com a vontade divina, a vontade humana sempre rendida, amarrada, sem um ato de vida, sempre a vontade divina agindo. Isto na alma. Mas também no corpo haverá muitas modificações, porque é sempre a culpa o alimento de todos os males. E removida a culpa, faltará o alimento ao mal. Muito mais que minha vontade e pecado não podem existir. Portanto, também a natureza humana terá seus benéficos efeitos. Então, tem esse milagre de constante na alma, de preservar de todos os males na alma, do pecado, das enfermidades da alma, mas também vai ter benéficos efeitos no corpo, porque toda doença, todos os males da alma e do corpo, a fonte é a culpa. A fonte de todos os males, tanto nas almas quanto nos corpos, é a culpa, é o pecado, é a ruptura com a vontade divina. Né? Por que entrou a morte? Por que o nosso corpo morre? E a doença é como se fosse uma morte, sabe assim, das células do corpo? O que é a morte? De onde veio a morte, né? Lá na desobediência, como eu estava lendo a historinha para o meu filho. Se você comer do fruto, com certeza vai morrer. É a penitência lá do Gênesis. A morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Morte do corpo e da alma. E essa morte não é uma morte assim, só uma morte assim, repentina. Não, a doença, a alma vai adoecendo até morrer. O corpo vai adoecendo até morrer. Até morrer de vez. Então, o salário do pecado é a morte do corpo e da alma. Tirando o pecado, tirando a vontade humana, acaba a morte da alma, e ele falou, e também a natureza terá seus benéficos efeitos. E aí o que ele falou aqui em cima, mesmo que a morte, que é no reino da divina vontade, ainda os corpos morram, né? Que ele falou aqui, ó. Tampouco os corpos estarão sujeitos a decompor-se e a corromper-se tão horrivelmente, de infundir temor até os mais fortes, como é agora, mas sim ficarão compostos em suas sepulturas, esperando o dia da ressurreição. Então, a morte ainda vai ter, ó. A morte na alma não terá mais poder no reino da divina vontade. As almas não morrem mais. Com esse conhecimento, as almas não morrem mais, porque elas não rompem o relacionamento com Deus nunca, com a vontade de Deus. E a morte vem justamente por causa da desobediência à vontade de Deus. Foi assim que entrou a morte, da alma e do corpo. Então, se não tem essa ruptura com a vontade de Deus, não tem essa desobediência, não tem morte.
Se ainda tiver morte no corpo, né, o que ele está falando aqui, na alma não tem. Se ainda continua as pessoas morrendo, mesmo com a vontade divina, se a morte estiver sobre o corpo, não será uma morte, será um passo. E faltando o alimento da culpa e a vontade humana, que produz a degradação e corrupção nos corpos, e estando o alimento preservativo da minha vontade, tão poucos corpos se decomporão, como se decompõe hoje. Vai ter a decomposição, mas não é tão horrível quanto de causar espanto, como ele falou, né? De causar espanto, a decomposição dos corpos. Então, os corpos vão ficar em suas sepulturas, assim, incorruptos, como é o exemplo, né, que eu já falei, de pessoas incorruptas. O corpo está incorrupto, esperando o dia da ressurreição. A morte que causa espanto. Realmente, ontem a gente brincando de um jogo, imagem e ação. Aí você lê uma palavra assim numa cartinha e tem que desenhar o que você tá lendo. E aí a gente brincando, rindo, tranquilo. E meu outro filho saiu com uma palavra bruxa. E aí ele desenhou uma bruxa. Eu nem consegui entender que era uma bruxa. E uma vassoura. E aí ele falou, ele falou assim, ela passa toda noite. E eu vi que era uma coisa assustadora, assim, ela passa toda noite. Aí eu falei assim, eu olhei e falei, a morte. E meu filho pequenininho de 5 anos correu pro meu colo espantado e grudou no meu pescoço e chorou. Eu não vou mais dormir essa noite. Eu tô com um pesadelo. E eu pensei que ele tava brincando, mas realmente ele tava com muito medo da morte. Muito medo. Quando falou morte, na cabecinha dele veio uma coisa assim, muito feia, horrível, que passa toda noite, uma foice, assim. Ele pensou isso, né? Até que eu consegui acalmar ele. E aí, a hora que Jesus falou aqui, de infundir temor até os mais fortes, né? O corpo em corrupção. É tão horrível que infunde temor até os mais fortes, como é agora. Mas sim ficarão compostos em suas sepulturas, esperando o dia da ressurreição de todos. Então é outra coisa que a gente pode ensinar para os... Igual meu filho estava com medo da morte. Eu posso falar isso para ele, filho, o que degrada o corpo, o que faz a pessoa ficar tão feia, assim, a morte tão feia, é o pecado, é a gente ficar longe de Deus. Se a gente vive com a vontade de Deus, só na vontade de Deus, em obediência. Falar de obediência, eles sabem o que é. Porque a gente sempre está ensinando para ele, mamãe, obedece a mamãe, obedece a mamãe. É fácil ensinar para a criança a divina vontade, porque é a obediência à vontade de Deus. E eles sabem, quando você fala de obediência, eles entendem. Então, se você vive sempre em obediência à vontade de Deus, ao que Deus quer, e o que a mamãe fala é a vontade de Deus. Porque assim Deus fez. A mãe como um representante dele na terra. Honra seu pai e sua mãe. Vive com a vontade de Deus. E aí até o seu corpo vai ser preservado de decompor-se. Quando você morrer, filho, a morte não é horrível assim, não. Quando você morrer, vai ser só um passo, assim, só um estado que você vai ficar lá, o seu corpo esperando para a ressurreição. Pode falar isso para eles, eles vão entender. E não vai mais, você vai ressignificar a morte para eles, que ele acha que a morte que Jesus falou que infunde temor nas crianças, porque eles veem filme, veem essas coisas, veem desenho, né? Ele não vê muito filme, mas às vezes ele vê desenho, alguma coisa que fala de morte, até na Galinha Pintadinha fala. Uma música lá das caveiras. Então ele vê aquilo, enquanto ele tá lá dançando, vendo a musiquinha, as caveiras, de dia, assim, ele tá, mas depois que ele vai dormir, ele fica na cabecinha lembrando daquelas caveiras lá. Um desenhozinho de bebezinho. Mas ele fica com medo, infunde temor. Então a gente fala isso para ressignificar a morte.
Então, esse é o grande bem, né? A Luísa perguntou qual será o grande bem que vai acontecer no reino da divina vontade, qual será esse grande bem, esse grande milagre que vai acontecer. É isso. Preservar de todos os males. Até preservar a morte nas almas, não tem mais morte na alma. E até vai ter também a natureza humana receberá seus benéficos efeitos. Porque tirando a culpa, tirando o pecado, que é a fonte de todos os males, o corpo também recebe esses efeitos. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.